Salve, galera do YouTube, bora assistir, Isabela, aqui o vídeo novo do Seijinho, tá? Acabou de lançar filme do Popeye, de terror. Top 10 introduções. É que você me exclamou, a outra introdução tava boa pra caramba, velho. Tava muito boa. Tava muito boa, você genial. acabou com ela, mano. É isso, gente. Vamos lá então ver. Gente, por que fizeram um filme de terror de um cara que come espinafre e incentiva as crianças a comerem verdura? Eu já vou começar taxando aqui, porque eu adorava Popeye quando eu era criança. Sabe aqueles filmes tão ruins que Eu gosto você de não ruim, consegue parar Gosto de mesmo. assistir pra poder ver quão pior ele pode ficar? O filme de hoje é um desses. Assim como o que aconteceu Eu sou com o viciado em filme Ursinho Pooh, no Aí, ó. momento em que Esse queria ver filme o do Ursinho Ursinho. Pooh tá patrocinado, tá? A gente vai ver em algum momento das nossas vidas o Ursinho Pooh. Veja bem que o Léo não falou em breve, ele falou em algum momento. Entre os nossos 37 e 90 anos, E a gente agora vai tem assistir. também o do Mickey, né? Mickey Mouse e do Mal também, tá? Popeye se tornou domínio público, alguém já fez um filme de terror sobre. Ele E tem eu não sinceramente tem braço espero que grandão. essa tendência Tem, pô. nunca acabe. Porque aqui nós temos uma obra de arte em que praticamente tudo nela é ruim, mas ao mesmo tempo é tudo muito bom. Ai, O que som é medo, mal cara. captado, mal mixado. E do nada você tem Entendi. uns diálogos assim que alguém começa a falar em SMR. I'm completely impervious to the Vou ter que womanizing subir charms a of câmera, Mrs. pera aí. Beth Stevens. Mentira! Mentira que A é decupagem assim. do filme Eu é duvido. horrorosa. A A Isabela atuação gosta. é bem questionável. O roteiro Eu gosto de filme assim que eu não foi sinto medo, escrito. pô. A direção Deixa eu voltar a tem câmera. um pouco de direção também, mas o engraçado é que terror não tem, em nenhum momento. O único terror medo é a que direção você do sente filme, é pô. acabar se divertindo demais com esse filme e ser julgado por isso. Então vamos analisar Popeye The Slayer Man. Popeye O filme é já um começa de negócio de maneira gente antiga, né? espetacular, mostrando Não. uma Entendi. faculdade. Eu Não acho que entendi, é- calma lá. Popeye é um negócio de gente antiga, né? Tipo assim, a nossa geração não... Eu assistia Popeye, eu adorava. Eu comia espinafre por conta do Popeye. Eu comia coisa verde imitando o Popeye, você filho. obviamente comia Popeye, né? A gente esperava menos de você. Nossa, Léo. Você tava tentando agradar quem? O pai, né? Nossa, Popeye. não ironicamente, quem me influenciou a assistir Popeye foi o meu pai. É óbvio, a gente já sabia. Pior que foi. Será que eu tenho algum problema de validação? Então a gente tá querendo dizer eu que... queria a Você validação tá do querendo meu dizer, pai. então, que Popeye é só um filme pra quem teve pai ausente? Não, mas meu pai era presente na época. Eu acho que... Será que era só porque eu queria a validação dele e aí eu assistia Popeye? Caracas. Porra. O filme já começa de maneira espetacular, mostrando uma faculdade em que por algum motivo toca um sino pra indicar o fim da aula, como se eles estivessem na escolinha. E não ajuda Gosto muito dessa que o ideia. protagonista tem cara de que tá na quinta série. Bom, Dexter é um série universitário é que está assim, querendo produzir um documentário sobre a famosa lenda do marinheiro fantasma que mora numa fábrica abandonada na cidade. Que é a lenda mais estúpida que eu já vi, porque pessoas estão quê, sendo uai? literalmente assassinadas e estão colocando a culpa no fantasma. Bagulho que nem existe. Inclusive, Ai, aconteceu um aí negócio dá uma muito pegada parecido mesmo. com isso Tá lá na cético. Faria Lima com a boqueteira Ah, fantasma. Os velho. maridos tudo chegando. Como assim ela não existe, Seijinho? Pelo amor de amor Deus, você não acabou com o meu sonho? Exato, não acaba com os nossos sonhos. Eu e o Leonardo viajamos pra São Paulo, a gente ficou o tempo inteiro passando lá, falando assim, oi, é só falar o nome dela 3 vezes que ela aparece? É. Talvez essa seja a maneira que eles encontraram de se vingar pelo Boto Cor-de-Rosa, né? E aí o Dexter aluga vários equipamentos pra gravar esse documentário e já dá pra perceber o nível de esperteza dele, porque ele tá carregando um tripé debaixo do braço enquanto ele tem uma bolsa de tripé Essas bolsas de vazia, tripé é uma toda merda. murcha. E Pior pior, que é que ruim ele, mesmo. só mesmo a colega dele, a Olivia, que nem bolsa ela trouxe pra faculdade, Ela não é tá? palito, E ela né? ainda fica olhando com esse olhar Olivia, perdido, pior como que se é ela nunca verdade. tivesse visto uma faculdade na vida dela. Eu nem Ótima tinha me direção de tocado. atores, que porra que ela tá procurando. Mas ela realmente é uma garota muito misteriosa, sendo o maior mistério sobre Será ela. que ela vai se o porquê apaixonar pelo dela não papai, ter é isso? personalidade Pô, ou eu entendo a Olivia Palito aqui. No meu primeiro dia de faculdade, eu ia de van, né? E aí tava chovendo muito e eu tava com uma garrafinha na mochila. A garrafinha de água abriu e molhou a minha bunda inteira. E eu achei que eu tinha tomado chuva. E aí eu demorei muito tempo pra entender que a minha bunda tava molhada porque a garrafinha d'água vazou tudo. Ai, que vergonha. E aí, eu fiquei perdido na faculdade ainda, teve que ter uma menina pra me ajudar lá, que pegava... Que menina? Não, uma menina da van, que era veterana, ela falou, ô moça, eu não Eu faço... tô descobrindo disso agora, gente. Eu não faço a menor ideia... A boqueteira fantasma me ajudou. Eu não faço a menor ideia... Por que você acha que eu ia pra faculdade todo dia, Isabel? É, com Não certeza faço a menor boqueteira. ideia de onde fica essa sala, que você pode me ajudar? Pois é, com a bunda molhada. Delícia!
De qualquer forma, ela decidiu ajudar o nosso amigo Dexter nesse documentário porque ela tem muito interesse nessa lenda do marinheiro fantasma. A Olivia e o é Dexter, filha do por sua papai? vez, tem muito interesse Não, ela é nela. namorada. Daí o Dexter também tenta namorada. convencer a sua Verdade. melhor amiga Lisa a ajudar ele também nesse projeto, mas ela tá achando isso uma grande besteira. E pra convencer a Lisa aí, ele convida o crush dela, o Seth, que aliás só topou ir porque ele tá achando que ele tá indo lá pra transar. Enquanto isso, uma mano, mulher que chamada isso? Eu também Margot acharia isso, chega velho. na fábrica pra negociar a compra daquele terreno abandonado? diretamente com o dono Então. dele, o Lex Allister. E a Margot diz que o cliente dela tá preocupado com algumas coisas. Primeiro, que aquela fábrica tinha sido fechada há 20 anos atrás por conta de uma contaminação. E segundo, as lendas sobre o marinheiro fantasma preocupam o cliente dela. Mas o Lex assegura a ela que não tem mais nenhuma lenda, contaminação assim, é boa e que fantasmas não desvaloriza existem. o E aí terreno, ela pô. fala, porra, é mesmo, né? Não tem fantasma. E ela pega os papéis pra ele assinar. Eles realmente tinham esquecido que fantasma não existe. Só que a Margot começa a Feijinho é sentir muito um ateuzinho. cheiro esquisito, que ela acredita ser fumaça de cachimbo. Mas como é que caralhos essa mulher reconhece cheiro de cachimbo tão fácil assim? Exatamente, Ela é um mulher, cachorro onde de você aeroporto. anda? Sem contar também que você pode colocar no cachimbo várias coisas diferentes pra verdade. fumar, né? Tabaco, haxixe. Quem Não! disse O Lex Serginho? vai Qual é o verificar da editor? onde tá vindo esse cheiro, mas Censura. ele não encontra nada. E ele pede pro funcionário dele, o Angus, fazer uma busca pelo local e caso ele encontre alguém, ele pede pra expulsar essa pessoa usando a força se necessário. E o Angus fica todo empolgado com essa ideia, esfregando as mãozinhas dele como se ele fosse o Robotnik explicando o plano maléfico dele. vergonha, Bom, cara. o Angus Esse foi o acaba toque do encontrando diretor. o tal do marinheiro, que é essa coisa horrorosa aí, que claramente não é um fantasma. Fantasma não existe. Eu fico repetindo isso porque vai que tem algum aqui, né? A Isabela também não acredita, não. Ai, achei que ia aparecer alguma coisa Ele parece bizarra. mais uma espécie Que de isso, bebê maromba de 1,90 m. Nossa, ficou Até bizarro a roupa mesmo. Ele dele parece que tem 2 testículos no queixo, assim, né? Deixa eu voltar pra É tipo ver. aquele alien do. Ai, do parece MIB, ó. mesmo. Parece... Alien do quê? Do MIB. Mas aquele tinha literalmente... Ele tinha. Ele tinha, entendeu? Ele Parece tinha. mais uma espécie de bebê maromba de 1,90 m. Nossa, ficou esquisito Até mesmo. a roupa dele parece aquelas roupinhas de marinheiro pra bebê. Porque Parece supostamente esse marinheiro tá nessa fábrica há 20 anos. Só que esse uniforme de marinheiro dele parece de 1940. Realmente parece uma fantasia de carnaval. Ah, e ele mata o Angus com grande facilidade pisando na cabeça dele. Caraca. Um pouco Nossa, longe não, dali, o Ogor. Dexter Parece e a o Léo Olivia sem vão barba. até o Ah, bar mano. buscar a Kate, que é uma outra amiga deles que também vai ajudar no documentário. E aí um velho doido escuta eles falando sobre o marinheiro e Agora já é a se história, intromete né? na conversa, Tem dizendo marinheiro, que ele é real e você fantasma. não pode entrar na fábrica dele, senão ele vai te matar. Eu só não sei como um velho desse conseguiu escutar uma conversa do outro lado do bar, né? O Às vezes ele maluco tava com captou as aparelho. ondas sonoras igual o Aquaman conversando com os golfinhos. Mas captar a mensagem dos filhos dele pedindo pra ele não passar uma quarta-feira inteira dentro de um bar, ele não quer, né? Que Logo isso? em seguida chega Ficou o pessoal Joey, que é o agora. Pai da namorado Isabela aí. abusivo da Kate, que tá muito puto que ela vai passar a noite inteira gravando o documentário. E é muito legal que o filme gosta, sempre que ele tem um tempo livre, de reforçar que esse cara é um péssimo namorado, caso não tenha ficado claro ainda. Porque ele primeiro faz? a gente vê que a Kate tem hematomas no pulso dela, aí quando ele chega, ele dá um beijo na boca dela e ela limpa a boca dela, e depois Entendi. ele tem uma crise de ciúmes e segura bem forte o É, pra pulso quem dela tinha na dúvida, né? frente Pra de não todo ter mais mundo, dúvida, que já pô. tava machucado. Só para que você, telespectador burrinho, possa entender que esse cara não é bom. É que nós maluco é chegou burrinho. quebrando todo o código de Nós tem Genebra que em ir 60 negativo. segundos. Quando eles chegam na fábrica, eles se deparam com um cadeado e uma corrente trancando o local. Mas a misteriosa Olivia pergunta se alguém trouxe uma lixa de unha e, surpreendentemente, alguém trouxe. Como a uma Kate. lixa de unha? E aí Como ela guarda com usa lixa essa de lixa unha? de unha pra abrir o cadeado, não sei nem se isso é possível, e ela também nem Mas explica lixa de da onde unha que não é de papelão? É de papelão, né? O perfeito. Que aprendeu a aquilo? fazer isso. Não foi Aquilo no lá. manual do mundo. Mas é um pouco estranho esse cadeado tá fechado, não é não? Porque, teoricamente, quem tranca isso é o Angus. Só que, no caso, a cabeça dele virou carne Ele moída. desviveu. É por isso que o nome dele é Angus. O patrão dele, o mano. Lex, também pode ter trancado, só que não faz sentido nenhum ele fazer isso com o Angus lá dentro. A não ser que ele esteja escravizando esse cara. O único que pode ter trancado é o marinheiro, só que mais tarde no filme dá a entender que ele não usa aquela saída, ele vai por outro lugar. Nos Ou Estados Unidos seja, de metal. Ah. talvez fantasmas realmente existam. Eu não Lá sabia dentro disso, eles não. encontram uma sala onde tem um computador que dá pra ver todas as câmeras de segurança do local. E o Dexter pede pra eles se dividirem Mas pra se é eles fantasma, não encontrarem aparece na bons câmera, uai. locais pra ele
consegue filmar, enquanto a Kate fica ali na sala de segurança observando os passos de todo mundo. Só que ela não fica prestando atenção em porra nenhuma, tá? Ela fica esse tempo todo vendo foto de paisagem no Instagram. Eu nunca nem vi alguém ficar tão absorvido assim vendo foto de paisagem. Parece que ela foi uma gaivota na vida passada. Eu também gosto muito que a porra do computador e as câmeras de segurança estão tudo funcionando, enquanto que mal tem lâmpada que acende nesse lugar. Daí o Seth e a Lisa encontram uma lata de espinafre naquele lugar. Olha os easter eggs, viu? Espinafre enlatado. E eles jogam essa lata no chão, mas alguns segundos depois ela volta rolando em direção a eles. E a Lisa olha muito preocupada para aquela lata, perguntando, nossa, o que a gente faz agora? Como se ela tivesse encontrado um corpo, mas só a porra de uma lata. Daí a Margot volta pra fábrica porque ela esqueceu a pasta dela lá. E por algum motivo ela não podia esperar o dia seguinte pra buscar. Só que quando ela pega a pasta, o marinheiro encontra ela e fica muito puto. Porque ele escutou que ela tá tentando comprar o lugar pra demolir. Ela sai correndo, se tranca numa sala, só que essa burra idiota prende o cabelo dela pra fora da porta. Sei nem se isso é possível, cara. Não é só puxar ou abrir rapidinho a porta, puxar o cabelo e ir embora? Enfim, mas aí o marinheiro alcança ela, segura o cabelo dela que tá ali pra fora e arranca metade do couro cabeçudo dela. Logo depois ele arromba a porta, pega ela e coloca ela numa máquina de prensa. E ela morre da pior maneira possível, né? Isso. Calva. Pois é, e se você, meu amigo homem, também não jabá. quer... Olha o Seijinho fora do personagem, olha ele. Você viu só? Olha só. Igualzinho o cara do A Morte da Parabenção. Idêntico. Igualzinho, idêntico, mano. Enquanto isso, o Dexter fica tentando flertar com a Olivia e ela fica dando um chega pra lá nele, dizendo que ela acabou de chegar naquela cidade e ela precisa de mais tempo antes de pensar em sair com alguém. Ela precisa, no mínimo, esperar ele sair da 5ª série, né? Daí a Olivia arromba outro cadeado num gaveteiro do escritório e eles encontram uns relatórios interessantes. E sobre um deles o Popeye, mostra que a fábrica fechou por conta de uma contaminação no espinafre que tava deixando as pessoas malucas. E isso nunca veio a público. Daí o Dexter marinheiro tá malucão, então. Empolgado com esse furo de reportagem, e a Olivia diz que ele fica bonitinho quando ele está empolgado. Bonitinho, ele parece uma criancinha. Só que aí eles começam a se inclinar pra beijar na boca. Agora mesmo ela não disse que precisava de mais tempo? Era 2 minutos o tempo que você precisava. 2 minutos é muito tempo, meu mano, Seijinho. Interrompido pela chegada do Seth e da Lisa. E aí eles começam a sentir um cheiro estranho e o Dexter diz que ele acredita ser fumaça de cachimbo. Como que ele sabe também? De que século vocês são? Ninguém fuma mais cachimbo. Quer dizer, o cachimbo tradicional, né? O que o Popeye fuma. Aliás, de que século é esse marinheiro também, né? Pra fumar cachimbo. Era pra ele ter mais ou menos uns 50 anos de idade. Se esse filme fosse culturalmente preciso, eles estariam, nossa, que cheiro de vape de baunilha é esse? Perfeito. Ótima colocação. Mas eles saem pra investigar esse cheiro e a Lisa aproveita pra perguntar pra Olivia qual que é o lance dela com Dexter. Ela tá preocupada porque ela é a melhor amiga do Dexter e ela tá achando a Olivia um pouco sus. Saidia. E sim, ela usa exatamente esse pouquinho Dexter quê? E ela tá achando a Olivia um pouco sus. E sim, ela usa exatamente esse termo. Ela fala que ela é um pouco sus. Suspicious. De fato, não seria estranho se o Popeye fumasse um vape de baunilha, viu? Mas a Olivia nem tem tempo de responder porque eles encontram um lugar com paredes pichadas com alguns recados. Se você sentiu o cheiro de fumaça de cachimbo, ele está perto. A força tá amarrado, dele em nome de Jesus. vem do espinafre. Ih, Ele tem que é acabar o com os Popeye, espinafre. o Slayer Man. Deram até um apelido legal pro cara. E primeiro, que eu não sei como tem tanta gente assim que sabe qual que é o cheiro de cachimbo, né? Segundo, como que eles sabem que a força dele vem do espinafre e não do trembolona que ele provavelmente tá tomando? Terceiro, eu quero quem são acreditar, essas pessoas que sobreviveram pra poder escrever todos esses recados, mas não foram pra polícia? A galera lá, tipo... Um ótimo questionamento. Nossa, conseguimos fugir do cara. Acho que é bom tem que deixar legível ir ainda. pra polícia agora, né? Avisar os caras. Ou a gente poderia ficar um tempo aqui. Exato, escrever na parede. Bacana, um lugar rústico, vintage, e pichar na parede uns recados pra ajudar a galera que... Depois que eu fui pra São Paulo, eu vi que desenharam uma mulher de lingerie. Ela não tava de lingerie. No prédio, no ela topo tava do com prédio. os seios pra fora. Pra mim, nada me surpreende mais, tá? Sim, e quando a gente viu a mulher no topo do prédio, o nosso único questionamento foi como? Como fizeram uma mulher toda curvilínea, lá em Simão, os caras se deram o trabalho de fazer uma mulher gostosona. Parabéns pra quem fez. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Aí acaba entrando aqui sem querer também, igual a gente. Ou a gente
poderia simplesmente ir pra polícia e aí evitar que qualquer outra pessoa fosse assassinada por ele futuramente também, Tem né? foto? Pior que tem. Tem mesmo. É uma ideia. Mas eu tô gostando mais da sua também. Lá na sala de segurança, a Ai, Kate se mano. depara Kate com o vai rodar Popeye e já. sai correndo de lá. E ela acaba trombando com o Joey, o namorado dela, Que veio até ali pra ver se ela não tava traindo ele. coitada. E a Kate foi justamente Foi a única SMR. ali que não foi com a intenção de transar. O resto tudo safado. O Popeye aparece na Popeye vai se frente vingar. deles e o amigo do Joey, o Jesse, tenta apunhalar o Popeye com uma faca. Só que Nossa, ele não garoto sente nem demais. cócega. E aí ele mata o Jesse espremendo os olhos Ai, dele ô como se Beguinho. fosse um limão e quebrando o pescoço dele como se ele fosse uma galinha. Deu até vontade de comer galinha caipira. Ah, E em para, seguida, que o outro isso, rapaz, irmão. o Terry, saca um revólver com toda a calma do mundo, como se ele tivesse indo tirar uma selfie com o Popeye. E aí, Entendi. obviamente, o Popeye consegue agarrar o braço dele e quebra o pulso dele. Ai. O Joey, vendo tudo isso, decide simplesmente largar a Kate pra trás e fugir de lá. Quer ver que o Terry, Popeye é feminista, também ele não vai levar ela de consegue comes e bebes. escapar disso de alguma forma, sendo que o Popeye tava segurando o braço dele, mas ele consegue fugir. Mas Popeye ele soltou. consegue fugir de lá e tranca novamente o local com um cadeado pelo lado de fora. E lá fora ele acaba pisando numa tábua com Ah, não, prego gente. exposto. E surpreendentemente Ele o vai prego Ai! atravessa o pé dele inteiro. Ou o pé desse maluco é um peito de frango, ou ele pisou nisso com a força que você pisa na mãozinha do seu sobrinho na hora que eles estouram isso, um balão editor? cheio de doce durante o aniversário Não, tenha dele e ele tá piedade, prestes a pegar o Serginho. seu doce favorito. Sem querer. Sem querer, exato. Podem julgar os meus métodos, mas jamais os meus resultados. Daí Coitado o do Popeye sobrinho do alcança Serginho, o mano. Terry e mata ele, decapitando ele com uma âncora. O Popeye é muito Corinthians. O Joey, tentando se esconder do Popeye, começa a Nossa, escutar que filme alguém gore, se cara. aproximando dele. Então, ele rapidamente se vira e já dá um tiro às cegas. Só que era a Esse aí Kate tem que que rodar, tava quer se ver? aproximando Nossa, dele meu e, Deus! infelizmente, ele acaba acertando ela. O que esse cara tá conseguindo fazer nesse filme é sacanagem. Mesmo quando ele não está tentando. O papai levou quase todo mundo de comes e bebes e não levou o único cara que merecia ir de comes e bebes. Eu te É sempre entendendo assim, não, né? hein, É papai? sempre assim. Sempre assim, os cebosos sempre fica vivo, mano. Olha a denúncia aqui, ó. Ele consegue ser um namorado ruim. É o Messi do relacionamento tóxico. Logo depois, o Popeye aparece na frente deles e novamente o Joey foge sozinho, deixando a Kate pra trás. Nossa, Ela dá cara. um Só berro piora, e o né, Seth mano? e a Lisa escutam um grito dela Coitada à da Toby. distância. Então, eles decidem sair de lá pra tentar conseguir sinal de celular e chamar a polícia. Só que, como eu disse antes, o Terry trancou o lugar com um cadeado pelo lado O de Terry fora. trancou todo E aí, mundo. o Popeye também aparece na frente do Seth e da Lisa, sendo que há 10 segundos atrás, ele tava Ele perto tava na do frente Joey da da menina, Kate. É engraçado que filme de terror anda tem rápido, isso, né? pô. O vilão sempre se move muito rápido, só que só quando você não tá olhando. Quando ele tá logo atrás de você, ele caminha lentamente, dando todo o tempo do mundo pra você fugir dele e Aqui o tropeçar e, na Serginho foi verdade, não sagaz. conseguir fugir dele. Mas Rafael. aí, quando você não tá olhando, ele do nada abre um buraco de minhoca no espaço-tempo e ressurge na frente assim da que sua funciona, mãe grávida Serginho. e te mata antes de você nascer. Enquanto isso, isso, meu Dexter Deus. e a Olivia encontram um bracelete da Kate ali no lugar onde ela tomou o tiro. A menina simplesmente dropou um item como se ela fosse um monstro de RPG que foi derrotado. E ela também sumiu de lá, igual um monstro que foi derrotado mesmo. E o Popeye também aparece ali na frente Pra do Olivia, quer ver que o Popeye vai se apaixonar pela Olivia? É, Roubei tua acho que é teoria, isso. tô nem É, aí. você tá Tô roubando nem aí. mesmo, eu, roubei, hein? roubei mesmo. Mas não é minha Dexter da teoria, isso é o Olivia. Esse desenho, cara né? tá em todo lugar. Ou eles só estão andando em volta dele. O Seth e a Lisa sobem numa plataforma de metal e o Seth se pendura na grade pra tentar alcançar o outro lado, Vai onde tem desviver. uma escada que leva até o telhado Ah, não, da ele é o fábrica. principal. E assim, eles estão tentando subir lá pra tentar conseguir sinal de celular. Só que quando eles entraram na fábrica, eles tinham um sinal de celular. Inclusive, o Joey ligou pra Kate. Por que que agora não tem mais sinal de celular? É muita cara de pau, né? Só que na O hora do papai Seth agindo, se pendurar Serginho. na grade, Vai a mão vai dele desver. escorrega e ele cai lá embaixo. Também, olha o jeito que esse imbecil segura Ah, na mano, grade. ele segurou Parece com que ele tá nojo. dedando uma xoxota. O cara Ah, mano, realmente que só isso, veio pensando Serginho. naquilo. Por sorte, ele cai numa superfície macia e não Ai, morre. cara, Só muito que o bom. pé dele fica preso numa rede e ele começa a mexer pra tentar sair de lá. Daí a Lisa chega lá embaixo pra tentar ajudar ele a sair e ela dá um isso? beijo nele. Ué? Nisso ele começa a Safada, mexer a perna gente. dele como se ele fosse um cachorro abanando o rabo. O cara Entendi. realmente só veio pensando naquilo, mas lá em cima, onde essa rede tá presa, tem uns vergalhões. E na Ai, hora agora que virou
vai cair em cima premonição, dele. né? Não, vai desviver a menina, quer ver? Vai cair em cima da Lisa. Ah, enquanto ela beija ele. Meu Deus, que horror. A justiça é muito injusta, né, Rogerinho? Fecha a perna, os vergalhões todos não, caem definitivamente não. coincidentemente na vertical, perfurando e matando ele na hora. Pensa num bicho azarado. Quais as chances de todos eles caírem exatamente a 90 graus? E em cima dele. A Os vídeos Alissa dele fica monetiza, desesperada, censurando ela tenta sempre. achar outra saída, mas ela se depara com o Popeye. Daí ela volta pelo caminho de onde ela veio, ali na plataforma de metal Mas alta. ele vai seguindo e assim ela, como né? o Joey, ela tenta alcançar o outro lado. E assim como o Joey, ela também cai. não consegue e também cai lá embaixo. Só a Só Olivia que vai lá sobreviver. embaixo agora tem o Joey e um monte de vergalhões saindo do Ai, peito que dele. romântico. E ela cai exatamente ali em Não. cima e também morre mano. na hora. Eu estou me divertindo horrores com esse roteiro, mas pensa nos bichos azarados. Enquanto isso, Dexter e a Olivia encontram o quarto do Popeye. Lá tem Cheio umas de fotos espinafre, antigas pô. dele com a família dele. A Ele Olivia tinha- vai ser filha dele. Não. É 20 anos depois essa história. Ele tá 20 anos na fábrica. A Olivia vai muito ser filha dele. Esse roteiro é muito bom! 100%. O quarto do Popeye. Lá tem umas fotos antigas dele com a família dele. Ele tinha Quer ver? uma esposa que se chamava Olive Oil, Aí, que ó. literalmente se traduz pra azeite de oliva. Isso daí é tipo aquela campanha do Subway que quem mudasse o seu nome pra Subway ia ganhar lanche grátis. A mãe dessa menina Teve já alguém se que fez adiantou isso, e meu botou o Deus? nome da filha de azeite Eu de mudaria oliva o pra nome ver pra se Subway. ganha azeite de oliva Quanto de alguma tempo eu ia marca. ganhar? E eu vou mais longe. O resto da Talvez vida? até o nome do Popeye seja pra você ganhar lanche grátis no Popeyes. Tá aí Faz uma to- família faz todo econômica. sentido. Esse truque a Nath Finanças não te ensina. Você só Léo aprende aqui no Subway. canal Seijinho. Bom, mas o Popeye também tinha uma filha. Tem até uns brinquedos de criança Ali, lá. velho, ele é incluindo muito- um Ai, que ursinho horror, Pooh. tá Eu tô amarrado em torcendo nome de muito pra Jesus. ter um crossover de Popeye com ursinho Pooh sangue e mel. Por favor, façam acontecer. Provavelmente vai ser a pior coisa já feita. E aí eles Entendi. descobrem que a tal da azeite de oliva tentou denunciar a contaminação de espinafre. Só que ela desapareceu depois daquilo. E o Popeye ficou ali naquela fábrica pelos últimos 20 anos Procurando esperando ela. a sua Procurando amada a azeite filha. voltar. O Ah, tá. Dexter e a Olivia Procurando a amada. encontram uma saída, só que do outro lado dela está quem? O Popeye, é claro. A Ele Olivia, ele vai agarra achar o que é a Dexter Olivia. pelo braço, E vai falar, quebra o pulso "Filha." dele e a Olivia manda ele soltar ele com essa super expressão de urgência. E ele obedece na hora. Daí eles fogem Entendi. dali e a Olivia consegue botar o osso dele de volta no lugar. Por algum motivo, essa mulher tem todas as habilidades de sobrevivência possíveis, mas nem mochila ela leva pros lugares. Não precisa. Daí É também assim, não né? adianta de muito, É né? com O preparo, Dexter meu diz amor. que é melhor eles esperarem até o amanhecer pra tentar fugir de lá, mas a Olivia diz que ele não tem esse tempo, ele precisa ir para um hospital. Ingenuidade dela achar que algum homem vai preferir se arriscar pra chegar num hospital ao invés de simplesmente confiar que você vai se curar sozinho, né? E ela ainda diz que O ela homem mais sente fraco, que o pô. Popeye Perguntar pro não ChatGPT. quer machucar eles. Não, imagina, porque quebrar um braço Ele só nem quer- dói, né? E aí Nem o vou Dexter falar. pergunta se ela não tá escondendo alguma coisa dele, porque realmente ela tá um pouco sans. Na hora que ela pediu pro Popeye soltar Ela vai o ser a filha Dexter, dele. ele obedeceu na hora. É ela que atrai o Ela vai pessoal ser a pra filha ele dele. ali, gente. Sei nossa Será menina. que ela é tipo aquele cara do navio fantasma que a gente viu? Que atrai, né? Ela é É vendidinha. Safado, sei não. Verdade. Tá muito estranha essa história aqui. E também por que eles vão na polícia, vão buscar ajuda, sabendo que todo mundo que foi com eles foi de comes e bebes. Não vai ficar suspeito pra eles? Isso, ela é a mandante. Fomos enganados! E é 100%. muito burro esse Dexter, né? O nome dela é Olivia, a esposa do Popeye se chamava Olive, e ele tem uma filha que deveria estar mais ou menos ali na mesma idade que a Olivia. É a filha Sem dele. contar também que o cara chama tinha falado isso. Popeye. Tem literalmente pai no nome dele. Como que você não fez associação ainda, cara? Logo em seguida, eles novamente Perfeito. encontram o Popeye e olha só, dessa vez Olivia chama ele de papai. E o Ah. Dexter fica... O quê? Ela Cara, percebeu pelo que era amor o pai de Deus, dela. tava na sua frente o tempo todo. Eu falei. Só que nessa hora o Joey atira nele e o Popeye foge. Ai, levei um tiro. A Olivia tenta segurar o Entendi. Joey, pedindo pra ele não machucar Atuação o Popeye, boa. mas o Joey derruba ela no chão. Ele aponta a arma pra ela e o Popeye aparece pra salvá-la. A Olivia pede pro Popeye Nossa, que não lindo. matar o Joey Ah, e História diz de que o amor. espinafre tá História de amor de pai e filho. Gente, achei cinema isso aqui. Deixa eu até voltar pra eu entender melhor. Nem Freud explica.
a Olivia pede pro Popeye não matar o Joey e diz que o espinafre tá fazendo mal pra cabeça dele, tornando ele violento. É o Engraçado espinafre, que pô. o desenho original do Popeye incentivava as crianças a comer espinafre, a comer vegetal, eu comia fumar por conta cachimbo. dele, pô. Não, cachimbo não, mano. Não. É, tem que Corta, ter um editor. equilíbrio, né? Uma dieta balanceada é o segredo pra tudo. Mas esse filme não, espinafre é uma bosta, cospe essa merda. Bagulho é tomar bomba Faz e comer mal. carne de cavalo. O Joey acerta a cabeça do Popeye com um pedaço de pau, mas isso não surte efeito nenhum. Eu não sei nem porque ele tentou, depois de ver o cara tomar um tiro e agir como se ele tivesse tomado uma água. O Joey tenta pegar a Olivia de refém, mas isso O também Joey não tem dá mais muito que a gente, certo. né, mano? E aí Esse o Joey é um Popeye otário, né, pega mano? o Joey e manda a Olivia e o Dexter saírem de lá, que ele vai fazer uma coisa muito feia. A Olivia promete Ele já fez voltar pra várias coisas buscar ele como se ele realmente fosse um bebê de 1,90 m e não um adulto mutante homicida. E enquanto eles fogem, o Ai! Popeye arranca o braço do Joey e começa a bater nele usando o próprio braço Ah, dele. gente, É bastante para. humilhante. Lá fora, os dois se reencontram com a Kate, que conseguiu Ah, a Kate saiu escapar viva. com vida. Eu não sei nem como ela conseguiu achar a saída baleada, mas tudo bem. E em seguida, a polícia e a ambulância chegam pra atendê-los. Num outro dia, o Lex A volta Olivia pra tá suspeita. fábrica e fica muito puto no telefone conversando com alguém, porque agora tem sinal de celular lá, né? Entendi. E eu não sei Funciona porque como que esse é. cara tem que Mano. fazer aquela ligação exatamente ali, num local onde ocorreram vários assassinatos e o assassino ainda tá solto. Mas exatamente isso que você pensa acontece. O Popeye aparece e mata ele. No final teria sido melhor ter feito um documentário sobre a boqueteira fantasma mesmo. Com certeza. Eu assistiria, 100%. Eu participaria, 100%. Exato. O Léo ia estar lá fazendo os trabalhos orais não, junto com a velho. boqueteira. Ei, Isabela, pelo amor de Deus, Exato, velho. eu ia estar mesmo. Gente, eu achei esse filme aqui cinema, tá? Eu super assistiria um filme assim, porque eu gosto de assistir filmes de terror pra não sentir medo. Eu sei que a galera do YouTube vai me taxar, mas é o meu jeitinho.